Um dos assuntos que tem mais mexido com trabalhadores e trabalhadoras é a questão do julgamento da revisão do Fundo de Garantia pelo STF. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês para atualizá-los desse assunto e também responder uma pergunta que está todo mundo fazendo nesse momento. Vale ou não vale a pena entrar com a ação agora? Fica comigo até o final que, além de atualizá-los, eu vou responder essa pergunta. André Coelho aqui com vocês, sou advogado especialista em direito previdenciário, direito do trabalho e quero pedir a você, antes de nós começarmos aí o conteúdo, para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e deixe também aí o seu joinha, porque isso faz com que o YouTube distribua o nosso conteúdo para outras pessoas que precisam conhecer desse direito. Além disso, se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, coloca sua pergunta aí embaixo nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te responder, ok? Se você também tem algum comentário a fazer ou alguma questão que você queira sugerir aqui para o nosso canal, é muito bem-vindo. Fica à vontade. Vamos lá. O que é, então, afinal de contas, essa questão aí da revisão do FGTS? Acontece o seguinte, pessoal. Você vai encontrar aqui no canal outros vídeos falando sobre isso. Eu já fiz uma live também falando sobre isso. E em breve a gente vai fazer outra live especial. As nossas lives são sempre às terças e quintas, por enquanto, às 20 horas. Então você é nosso convidado, nossa convidada, para estar conosco falando sobre esse e outros assuntos, tá bom? Resultado, essa revisão do FGTS significa dizer que desde 1999, a Caixa Econômica, que é quem recebe os depósitos dos fundos de garantia dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, não tem feito a atualização desses valores, a correção desses valores com o índice que deveria fazer. O que acontece? A partir de 99 foi utilizado um índice chamado TR, que é a taxa referencial, que é um índice que é colocado ou imposto aí pelo Banco Central. Mas esse índice não é um índice oficial do governo. É um índice que é feito pelo Banco Central. Existem outros índices, como o IGPM, o IPCA, outros índices que são oficiais que acompanham a inflação. Portanto, a Caixa Econômica vem fazendo uma correção desses valores de forma incorreta, não respeitando aí sequer o acompanhamento da inflação. Com isso, gerando perdas enormes para milhões de trabalhadores e trabalhadoras. A partir, especialmente, de 2010, 2011, muitos trabalhadores ingressaram na Justiça pedindo para que houvesse a modificação desse índice de correção e, com isso, fosse indenizado os valores não pagos anteriormente. Essa história está aí na Justiça esses anos todos, foi parar lá no STF para que eles, então, dessem uma palavra final. Uma coisa importante de dizer aqui para vocês a essa altura é que o STF já decidiu em outros julgamentos, referente a outros assuntos, que a taxa referencial, essa TR, que eu falei agora há pouco, não serve como taxa de revisão ou de correção de valores para nenhuma situação. Então, isso é um bom sinal, porque faz com que o próprio STF, que decidiu isso em outras situações, agora fique numa situação bastante delicada para não dar essa correção para os trabalhadores. Compreenderam como é que funciona a coisa? E aí, o que aconteceu? Esse julgamento estava marcado para o último dia 13 de maio passado, e às vésperas lá do julgamento, se eu não me engano foi no dia 12 ou no dia 11, o ministro Luiz Fux, que é o presidente do STF, adiou o julgamento em relação a esse assunto, sem nova data ainda definida. Na semana passada, eu até publiquei um vídeo aqui no canal, informando para todo mundo que o processo voltou para a mesa do relator, e a gente está entendendo que, com isso, eles já façam a redesignação da data, já coloquem uma nova data ainda para esse ano, para esse julgamento, o que seria muito favorável para todos os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil.
Para vocês terem uma ideia, eu quero só fazer aqui uma pequena conta com vocês, vou botar até aqui do ladinho na tela para vocês entenderem. Um trabalhador com 10 anos de registro, a partir de 1999, com um salário médio de R$2.000, teria um valor, em média, aí de R$5.000 para receber de revisão. Um outro trabalhador com os mesmos 10 anos de registro, com um salário médio aí de R$8.000, pode ter direito a até R$20.000 de revisão. Só para vocês terem uma ideia como que é positivo isso. É óbvio que isso varia de caso a caso, de pessoa para pessoa, porque os valores de salário implicam diretamente nesse cálculo, então não tem como dizer quanto exatamente que a pessoa vai receber, eventualmente, se não for feito uma prévia, né, uma simulação, um cálculo disso, utilizando-se dos depósitos que ficam lá no fundo de garantia. Eu já vou explicar como é que faz isso, como que você acessa isso, fique tranquilo, tá certo? Uma questão que é muito importante também, antes de responder a pergunta que todo mundo quer saber se vale ou não a pena entrar com a ação agora, é o seguinte: antes falava-se muito que essa correção só poderia ir até 2013, mas agora já há entendimento de que essa correção tem que vir até 2021, ou seja, desde 1999 até agora. Só que ninguém sabe o que vai acontecer lá no STF, como que se dará esse julgamento, se eles vão entender que essa taxa tem que ser substituída por uma outra mais benéfica ao trabalhador, e se eles vão colocar aí um parâmetro de datas. O certo é que a questão começa em 1999, com correções muito baixas, e quando chega lá em 2011, se eu não me engano, 2012, praticamente zero a correção. Olha só que absurdo. Então, ou seja, seu dinheiro está sendo depositado no fundo de garantia e não há correção nenhuma, é zero, está zerada a taxa referencial. Resultado disso é que isso gera muitas perdas para o trabalhador. Se esse dinheiro pudesse ser aplicado numa caderneta de poupança que fosse, já seria muito mais vantajoso. Só para vocês terem uma ideia, ok? Então, anota aí essas dicas com relação a esses valores, esses cálculos aí mais ou menos que eu fiz agora, só para você ter uma referência, ok? A última coisa que eu quero falar antes de responder a pergunta é o seguinte: um passo muito importante de se dar, antes de você pensar se vale ou não a pena entrar com a ação, é fazer uma simulação. E como é que é feita essa simulação? Você tem que pegar todos os seus extratos analíticos. Extrato analítico, só serve esse, porque é esse que vai vir ali fazendo referência a todos os depósitos, mesmo que você já tenha sacado, mesmo que você já tenha se aposentado. Então, aparece tudo, tá certo? Mesmo que não tenha saldo nenhum lá hoje, aparecem todos os depósitos para você, e você pode olhar depósito por depósito para conferir se está certo e a partir daí fazer essa simulação. Bom, existem duas maneiras de se fazer essa simulação. Existe uma tabela, né, uma planilha disponível no site do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que você vai ter que preencher manualmente. É um pouco trabalhosa, mas está lá disponível, é gratuito, ninguém precisa pagar nada. E aí você joga lá as informações e consegue fazer essa simulação para você. A segunda opção é você consultar um profissional especialista da área para que ele faça essa simulação para você de forma mais segura, mais rápida, porque é alguém que já está acostumado e sabe como fazer isso de forma mais segura, tá certo? E então essa é a minha primeira dica. Antes de você querer ou não, pensar ou não em entrar com a ação, faça essa simulação para ver se vale a pena ou não você entrar com essa ação. Eu já fiz muitas simulações aqui nesses últimos dias, alguns casos muito favoráveis, muito benéficos para o trabalhador. Já vi casos de chegar a mais de R$100.000 a revisão, mas já vi casos de R$100, R$80. Então, é evidente que esses casos que são de valor maior, é óbvio que a pessoa tem um grande interesse. Mas casos de valores menores, o desgaste com o processo, tudo isso não vale a pena, ok?
Então vamos lá para a pergunta mais importante que eu quero responder para vocês agora. Qual que é a questão e qual é a minha opinião nesse sentido? Quero ser muito honesto, muito transparente para vocês. Bom, primeiro, não há necessidade nenhuma de fazer nenhum tipo de correria ou nenhum desafogo agora, às pressas, para entrar com ação nenhuma. Eu já venho falando isso nos últimos vídeos que eu postei aqui e vou continuar falando. Acontece que eu também não posso deixar de dar essa informação por uma questão de transparência e de ética com vocês que acompanham a gente aqui no canal. Acontece que é possível, veja bem o que eu estou falando, é possível, não estou dizendo que vai acontecer isso, porque eu não tenho a capacidade de prever isso. Já disse que o STF, a gente não sabe o que vai sair de lá, como que o STF vai julgar essa questão da revisão e se julgar positivamente ao trabalhador, é possível, presta bem atenção, que eles apliquem um efeito modulatório. O que significa isso, André? É o seguinte, em muitos outros julgamentos, o STF faz assim, ok, nós vamos reconhecer aí a irregularidade da aplicação dessa taxa, só que somente e vamos corrigir a partir de agora, e as pessoas que vão receber as indenizações ou as correções das revisões serão aquelas somente as que entraram na justiça. Ok? Então isso pode acontecer e aí fica ao seu critério se você vai ou não vai entrar na justiça agora. Meu pensamento, eu não tenho FGTS para poder reclamar. Se eu tivesse, eu entraria. Mas aí é uma opção minha, é um risco meu. Se o STF depois julgar que não tem correção, eu vou perder aí o meu tempo e talvez algum recurso que eu tenha que dispor para entrar com um processo. Agora, se o STF julgar pertinente e dizer que somente quem entrou na justiça que vai receber a revisão, então aí ficou bom para mim. Concorda comigo ou não? Tá certo? Só mais uma explicação e a gente termina o vídeo. Bom, aquelas pessoas, nós temos duas classes de pessoas nesse momento que já entraram na justiça. Tá? Existem as pessoas que algumas pessoas ganharam lá no passado, tá? E eu inclusive vi isso acontecer aqui no nosso escritório, isso aconteceu, ok? Mas aconteceu também outras duas coisas. Primeiro, um grupo que foi negado, os pedidos foram improcedentes, julgados improcedentes. Esse pessoal, uma vez que o STF julgue favorável à revisão, vai poder entrar com um recurso em vista disso para poder pedir essa revisão novamente, tá certo? Segundo grupo é o seguinte, a partir de 2019, o STJ, antes desse processo ir para o STF, determinou a suspensão desses processos em todo o Brasil. Então tem um grupo grande de pessoas cujos processos estão suspensos, aguardando a decisão do STF. A partir do momento que houver essa decisão, essas pessoas tornam-se novamente aí interessadas e vão poder rever essas questões. E a minha dica é que você procure o advogado da sua confiança, que você procurou lá atrás para poder saber desse assunto, para ver esse assunto, para alertar ele. Olha, foi julgado e tal, resolveu lá, agora como é que a gente vai fazer? Então, aguarde mais um pouco. Assim que tivermos uma data, eu tenho acompanhado assim semanalmente o andamento desse processo lá no STF. Assim que tivermos uma data relativa aí ao julgamento, eu vou voltar aqui para trazer a informação para vocês e aí todo mundo vai poder tomar a sua decisão. Mas o que importa aqui para a gente concluir é responder essa pergunta. Vale ou não vale a pena entrar com a ação da revisão do FGTS agora? É um critério seu, como eu falei. No meu caso, se eu tivesse esse direito, eu entraria agora, mas aí cada um com a sua consciência, cada um com o seu juízo, sabe muito bem o que deve fazer, tá certo? Eu fico à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida em relação a esse assunto, qualquer pergunta que você tiver, coloca aqui embaixo nas perguntas, que assim que eu ver, eu consigo responder para você e quem sabe te ajudar aí, inclusive com a questão da simulação, eu fico à disposição, tá certo? Mais uma vez eu te peço para que você se inscreva aí no nosso canal, prestigie nossas lives às terças e quintas, sempre às 20 horas, com assuntos do maior interesse aí de vocês, e
também vídeos todos os dias com assuntos diversos do mundo jurídico, do mundo do direito. Tá legal? Eu agradeço você que acompanhou a gente até agora. Deixo um grande abraço para você e até o próximo vídeo.